conhecem, a doutora Dan, nós temos algumas alterações do novo Código de Trânsito, agora de 2021, na Lei 14.071. A gravidade, eu entendo que a gravidade para esse tipo de multa não é só a multa. Os órgãos de trânsito, os orientadores, parece que ficam focados somente no valor da multa e na pontuação. Mas isso é muito mais grave do que se possa pensar. Mas vamos falar o que diz a lei. O prazo antes era de 30 dias. Você fazer a notificação, né? O proprietário, o vendedor, tem agora 30 dias. Antes tinha 60 dias. Antes tinha 30 dias, agora tem 60 dias para comunicar a venda, né? Estou observando aqui também que a multa, ela tinha um valor, inclusive reduziu o valor da multa. Eu sinceramente, é muito raro a gente ver o valor de multa ser reduzido, né? De 195 para 130 reais. Sinceridade, eu acho curioso esse tipo de comportamento de lei. Estou falando isso baseado numa experiência de milhares de ações judiciais que eu já presenciei, e um dos maiores problemas que eu percebo não é só a questão do valor da multa e a questão dos pontos, o prazo. A questão não é essa. A questão é mais ampla. Tá, essas mudanças foram feitas agora nessa resolução do contrato. Tá, vocês já estão sabendo, vocês estão carecas de saber que essas mudanças baixou o valor e aumentou o prazo. Então, as pessoas se baseiam nisso. O problema é que é muito mais grave, sabe? O que não está sendo falado é o seguinte, que o problema não é que as pessoas atrasam, o problema é que as pessoas não fazem indicação mesmo. O que acontece? Aquele que vende o carro, ele teria que informar a venda. Aquele que comprou, muito mais, que ele adquiriu um veículo, ele tem que passar logo o nome dele. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa que comprou o veículo não fez nenhuma das partes. O que acontece geralmente é que nenhum dos dois fazem. Vamos falar a realidade sem fazer, mundo encantado. O mundo do trânsito não é um mundo encantado. A lei é essa, o valor é essa, a punição é essa. Uma coisa é complexa, na prática é bem complexa. As partes não fazem indicação, a notificação de compra e venda. Aquela pessoa que vendeu o carro está com o carro no nome dela. Aquela pessoa que comprou não transferiu e começou a tomar multa, receber multa. As multas começam a ir para o prontuário do antigo dono. Então existe uma desconexão. Às vezes, o antigo dono continua praticando infrações e não transferiu o veículo. E a multa vem no carro, e o novo dono, ele tem que pagar aquelas multas, ele comprou o carro. Mas o mais grave é quando uma das partes começa a receber multas e chega-se à suspensão de uma CNH. Tem casos que quem comprou ou quem vendeu não fizeram a indicação e uma das partes está cumprindo suspensão. E uma multa, mesmo sem abordagem, ocorre naquele que vendeu ou comprou, e a outra parte está cumprindo uma suspensão, ele é notificado de uma cassação de CNH. Aí não adianta você chegar correndo, cara, e licenciar, informar a compra e venda correndo. Aí você vai pagar uma multa, o Detran vai aceitar. Mas o problema é que a suspensão ou a cassação, ela está lá, está instaurada. E você não vai conseguir, no rito administrativo, que parece todo um paraíso, um mar encantado, um mundo encantado, você chega numa defesa de suspensão ou de cassação e você informa isso, o Detran, não quer dizer nada. Desculpa o termo, mas eu sou um advogado que gosto mais de ser, sabe, assim, mais simples possível. Esse é o meu canal, eu tenho mais de 10 anos, eu sempre vou manter meu perfil assim de uma simplicidade absoluta, quero estar perto das pessoas que me seguem, sabe? Uma distância público e eu advogado. Não, eu também tenho problemas, eu também compro e vendo carro, quando posso, né? Então, o problema é quando vem uma cassação.
e quando vem uma suspensão. Tá? Então, deixa eu só desligar aqui. Então, o que eu quero dizer, como que você resolve isso? Com uma ação judicial que chama-se ação declaratória negativa de propriedade. Aí o comprador e o vendedor tem que assinar um termo, o advogado vai saber te orientar, um termo, tem que ser bem feitinho. Os dois vão dar procuração para um advogado com a procuração das duas partes. Essas duas partes são o autor na ação, a parte, o polo ativo. Eles são autores da ação em face do Detran. Agora vai ter umas mudanças aí com o órgão de trânsito, depois a gente vai falar sobre isso. Os dois entram com um pedido para que o juiz homologue esse termo de responsabilidade, que um assume a responsabilidade. E com isso, o juiz homologando, isso também tem que ser pedido na ação, ele automaticamente, o juiz determina que o Detran suspenda a cassação ou a cassação ou a suspensão. Então dá uma dor de cabeça tremenda. Então assim, mas dá para resolver. Tá? Eu não sei, cada advogado cobra um valor, você vai encontrar todos os valores, mas tem que procurar um advogado especialista. Se você pegar um advogado que faz divórcio, ele não vai conseguir resolver isso aqui. Tá? No bom sentido da palavra, ele tem que conhecer. Então, o problema não é só a multa que reduziu e o prazo que aumentou. O problema é que com essa folga toda, parece que para mim vai aumentar o número de suspensão e cassação. Por quê? Porque o povo já está numa cultura de deixar coisa para lá. Agora pode deixar mais tempo para lá. E é mais barato, o pessoal vai deixar rolar. Quando vem a suspensão e a cassação por uma multa do antigo dono ou do novo, e aquilo pode gerar uma suspensão e cassação, aí o caldo vai engrossar. Aí você tem que ir na via judicial. Você tem que fazer o recurso administrativo e explicando para não deixar bloquear a carta e simultaneamente informar o juiz que está recorrendo um rito administrativo para não te dar uma litigância de má-fé. E aí você faz a ação declaratória negativa de propriedade. Aí os dois assinam um termo e rezar para o juiz aceitar no primeiro grau. Tá bom? Você não vai ter que recorrer no segundo grau. Mas o entendimento é esse, o entendimento que o juiz geralmente ele aceita. Por quê? Porque os dois vão assinar. Então, a coisa não é tão simples assim. Parece que isso gera milhões para os cofres públicos, tá? Não se esqueçam disso. Então, tomem cuidado que não é um mundo encantado, não é um mundo mágico de Oz que nós estamos presenciando. E vocês vão chegar à conclusão comigo depois dessa série de vídeos que a tendência é aumentar as infrações, a tendência mais gente suspensa, mais gente caçada e mais problemas de acidente e crime de trânsito. Vocês vão ver que a coisa apertada já está difícil. Tem leis que você endurece, aumenta, por exemplo, quanto mais endureceu a lei seca, mais aumentou as infrações. Porque tem um problema aí, gente, que é a questão da cultura do brasileiro com relação à punição. O brasileiro só corre atrás das coisas quando ele vê que vai para a cadeia. Quando vai para a cadeia, vai levando. Então, assim, o meu conselho é esse, vocês sempre tomem cuidado com o que não é dito e com as consequências, sempre pensando em suspensão e cassação, que é o maior problema do cidadão brasileiro hoje que precisa trabalhar, ainda mais depois dessa pandemia. Tá bom, pessoal? Doutor Adam, até a próxima.